Senadores discutem parlamentarismo como saída para a crise política atual. É isso mesmo, gente. Senadores, em recente almoço com Davi Alcolumbre, que preside o Senado Federal, cogitaram a possibilidade de pautarem o parlamentarismo como uma saída para a crise política atual. Eles atribuem essa crise justamente ao comportamento do presidente da República incapaz de liderar o país neste momento. Segundo matéria publicada no site do Terra, a revelia do governo, os senadores discutem agenda própria. Líderes de bancada avaliam, em almoço com Alcolumbre, que o governo está sem rumo. Parlamentarismo vira tema de discussão no encontro. Segundo os senadores também, corre o risco do Bolsonaro não terminar sequer o seu mandato, se continuar apostando no confronto. O assunto do parlamentarismo foi reiterado diversas vezes pelos senadores, segundo aqui a matéria publicada no portal Terra. De acordo também com essa matéria, a Cátia Abreu, por exemplo, ou o Esperidião Amin, senadores, esse último do PP e a Cátia do PDT, embora simpáticos inicialmente à medida, do parlamentarismo enquanto modelo, eles acham que pautar isso neste momento pode ser muito arriscado. Soaria como uma tentativa de golpe do parlamento contra o presidente eleito. A matéria também diz que o problema é que, após quase 5 meses de mandato, o presidente ainda não conseguiu formar uma base de sustentação no Congresso Nacional, além das fronteiras do PSL. E é aqui que eu entro com a minha parte opinativo sobre tudo o que está acontecendo. Inclusive cometendo aqui a ousadia de me contrapor à impressão desses senadores. Porque eles estão dizendo o seguinte, que o Brasil está numa crise política por conta basicamente do comportamento do Bolsonaro. O fato do Bolsonaro ser meio troglodita, meio intransigente, meio truculento, atrapalha a harmonia institucional do país e por isso então o país não anda. Mas aí, o que acontece? Eles atribuem toda essa crise ao comportamento do Bolsonaro, essas características do Bolsonaro, mas propõem uma mudança de regime político em resposta a essa quebradeira toda. Só que aí tá um erro de percepção, porque o problema do Bolsonaro não é a personalidade dele, não é a falta de trato dele, não é a incapacidade dele de dialogar com o Congresso ou com o STF ou outros setores da nossa institucionalidade. Mas o problema do Bolsonaro, fundamentalmente, é a proposta, o programa que ele apresenta no Congresso Nacional. Nem o líder mais hábil do mundo, em termos de política, conseguiria pautar tranquilamente uma reforma da Previdência como essa, proposta pelo Paulo Guedes no Congresso Nacional. Naturalmente, pelo grau de violência, pelo tanto de quanto é drástica esta reforma, por si só, por isso, essas reformas geram, não só, no caso da Previdência, mas outras mudanças que o Bolsonaro tem proposto, geram uma enorme resistência, uma enorme tensão no Congresso Nacional pela gravidade dessas medidas. Entendem? Então, se a gente substituir o modelo e, uma vez, deixar o Bolsonaro de lado, não sendo mais o presidente da República ou sendo colocado como uma rainha da Inglaterra, como diz a matéria, e essas propostas, esse programa neoliberal radical continuar sendo proposto no Congresso Nacional, a tensão política vai se perpetuar. A tensão política no Brasil não se dá por conta do temperamento do Bolsonaro, mas sim porque estão tentando implementar à força uma agenda neoliberal que serve aos interesses do financeirismo econômico, mas contraria os interesses do capital produtivo do país, daqueles que produzem, dos trabalhadores, dos mais pobres, da classe média, de setores do capital que não são necessariamente os financeiristas, mas a indústria, por exemplo. É essa a tensão. Não se trata do temperamento do Bolsonaro, mas sim das propostas. Se a gente uma vez derrubar o Bolsonaro, implementar o parlamentarismo e o Paulo Guedes continuar indo na Câmara falar as coisas que ele fala, a tensão na Câmara, no Senado, continuará muito grande. Os debates continuarão a ser acalorados. E o Bolsonaro comete também um erro de avaliação muito semelhante. Ele conclama a população às ruas contra o Congresso Nacional, uma coisa que perturbou os senadores, segundo também consta na matéria. Só que ele chama a população para defendê-lo, enquanto mito, enquanto pessoa, presidente Bolsonaro, enquanto líder. Só que isso não vai funcionar.
Pelo menos não da forma como ele imagina. Quando você chama o povo para constranger as instituições democráticas, isso funcionaria se o Bolsonaro tivesse embandeirado de um programa que tivesse adesão popular. Só que as medidas que o Bolsonaro vem implementando, ou no mínimo propondo no Congresso Nacional, por exemplo, não tem adesão nem mesmo entre a sua base eleitoral. A gente sabe, segundo levantamentos recentes, que a reforma da Previdência é rejeitada pela maioria dos eleitores que votaram no Bolsonaro. O programa que o Bolsonaro representa é muito impopular, é muito antipovo. E as pessoas não vão às ruas para defender alguém, um sujeito, uma personalidade. E se essas manifestações por isso forem um fracasso, aí o Bolsonaro tá pego na maldade mesmo. Porque daí isso vai ser um convite à oposição vir avançando como um trator para cima do Bolsonaro. Porque daí ficará claro que o Bolsonaro perdeu tanto nos espaços institucionais, vide Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, e também perdeu legitimidade e apoio nas ruas. Aí o Bolsonaro vai se mostrar muito fraco. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a coisa vai ficar muito complicada para ele. Porque daí a obstrução do seu mandato, por isso e por muitos outros fatores, torna-se inevitável. Como já está sendo cogitado, inclusive, aqui na matéria pelos senadores.